Salve, salve nação! Temos aqui a entrevista coletiva de Felipe Luiz, pós-jogo Flamengo 1, Racing 0. As imagens são da ESPN, link na descrição como créditos. Deixa o like, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Vamos lá pro vídeo. Primeiro, porque encaixava muito no plano de jogo do que eu pensava, onde poderíamos machucar a defesa do Racing, e passava muito pela posição que o Carrascal estava ocupando, né, no campo no primeiro tempo, e também pensando numa eventual troca no segundo tempo, para o Lino já pegar o lateral mais cansado, com o jogo mais aberto. Eu acredito que funcionaria melhor com essa estratégia. Optei por essa opção. O Carrascal, sabemos todos da qualidade que ele tem e que ele joga nas 4 posições do ataque e está num grande momento. E os jogadores que estão num grande momento, a gente fica feliz de vê-los no campo. Felipe, boa noite. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Na fase anterior, o Flamengo saiu aqui do Maracanã com uma vitória por 1 gol de diferença e teve o Estudiante lá na Argentina, aquele cenário que a gente já sabe. E hoje, de novo, constrói essa vantagem, é uma vantagem, começa a semana que vem, vencendo por 1-0. Queria que você falasse os principais aspectos do aprendizado da fase anterior, tendo em vista que agora, de novo, chega nessa situação de jogar no estádio adversário, tendo a pressão e sabendo que vai ser atacado por já estar na vantagem no placar desde o apito inicial. A vantagem, ela é simbólica, ela existe, claro, mas simbólica no caso, porque para nós, ou para mim principalmente, eu não conto com ela. Vamos da mesma forma tentar vencer, da mesma forma que foi contra o Internacional, da mesma forma que foi o Estudiantes e agora contra o Racing. Sabíamos da força do Racing, principalmente nos contra-ataques, das transições muito fortes que ele tem. Todos vimos o Fortaleza na fase de grupos, todos vimos a Recopa contra o Botafogo. O poder que esse time tem em transições. Então, é importante construir essa vitória, criar chances, e assim fizemos, criamos as chances. O gol veio no final, queríamos que tivesse vindo antes, mas foi um jogo completo em muitos aspectos da equipe, de uma equipe madura que está com muita confiança. O pensamento tem que ser esse mesmo, cara. Tem que ir para lá, para a Argentina, pensando que precisa vencer o jogo. Não pode sentar em resultado, não, porque 1 gol só de diferença é muito pouco. Se fizer 1 gol lá, melhor ainda, né? Felipe aqui, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. O jogo começou muito ruim, assim, digamos, pro lado do Flamengo, né? O Racing pressionando bastante, com um volume de jogo maior. Depois, no segundo tempo, teve essa melhora. O Flamengo finalizou 19 vezes, né, na partida, conseguiu ali fazer o gol e depois, no finalzinho, também quase fez o segundo. Enfim, eu queria entender como é que você vai preparar essa equipe para esse jogo da volta, tendo em vista que você está a um passo aí de uma decisão de Libertadores, né, agora como treinador. O Racing não tem jogo no final de semana, o Flamengo vai a Fortaleza. E aí eu queria entender como é que você vai preparar para esse jogo da volta, já que tem essa vantagem mínima. Né? Jogo muito ruim no primeiro tempo. Eu tenho que... Bom, segundo talvez a tua expectativa e os seus olhos, né? Mas segundo o que eu esperava totalmente um adversário muito difícil, que eliminou todos os times que veio pela frente, uma semifinal de Libertadores. E o que o Racing fez naquele momento para que o primeiro tempo tenha sido muito ruim? A expectativa de que o Flamengo tivesse 20 chutes no gol e tivesse feito 4-0 talvez leve você a pensar que tenha sido muito ruim. Eu não vi assim. Nosso time construiu com paciência todos os nossos ataques, dominamos muito bem e tentamos a força que eles têm, que são essas bolas no espaço, e essas bolas principalmente para o atacante deles, que é um jogador super interessante. Vindo de 48 horas, uma coisa que eu expressamente pedi, que o jogo do Palmeiras fosse no sábado, para ter 4 dias para esse jogo da Libertadores. Não foi. 48 horas, menos 72 horas por jogo. Entre Palmeiras, que foi um jogo super exigente mentalmente, e um jogo da Libertadores, até então o jogo mais importante do ano. Então estou orgulhoso de todo o esforço que meus jogadores fizeram e a vitória é muito válida. Felipe, Cereto aqui da Paramount Plus.
Nos chamou a atenção quando você tirou ao mesmo tempo o Pedro e o Arrascaeta. Não sei se o Pedro fez questão física, ele estava com um problema no punho, o Arrascaeta não sei o motivo, você pode falar. E aí, também depois entrou o Samuel Lino, que vem sendo criticado pela torcida, e parece que hoje precisou ficar no banco de reservas para mostrar qualidades para a torcida. Chamou muita atenção, ele foi destaque no segundo tempo. Queria que você falasse sobre isso. O Pedro teve um chute no braço, né, dele e agora foi fazer exame no hospital para ver realmente o alcance dessa lesão, sendo um jogador que usa muito o braço para se proteger. E ele estava muito incomodado com isso. E eu sentia que o time baixou fisicamente também. Já aproveitei, o Arrascaeta também nesse momento sentia que tinha baixado fisicamente e não estava encontrando as vantagens para ele, até mesmo porque esses times costumam marcar de forma individual o Arrascaeta. Em todos os jogos contra times argentinos foi assim, principalmente com ele. Então optei por colocar jogadores que atacassem o espaço, que acreditava que era o momento de atacar. E a entrada do Lino foi muito importante porque, como eu falei, já pegou um jogo mais aberto, onde o lateral não tinha ajudas. E outra vez, às vezes pro jogador é incômodo, né, sair do time titular e ir para o banco, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que todos são importantes, todos jogam. Em funções e momentos diferentes da temporada vamos precisar de uns ou de outros, né? Então o importante é que o Lino voltou a se sentir bem outra vez, fez um gol que foi anulado, mas se sentiu outra vez com confiança, isso porque nós precisamos muito dele, é um jogador muito importante para mim. Sidão Marina, Litoral News, aqui. Todo mundo boa. Foi um jogo onde as duas equipes, né, travaram uma grande batalha, acho que digno de semifinal de Libertadores da América. Carrascal hoje, né, teve uma grande partida e ainda conseguiu fazer o gol para a equipe do Flamengo. Mas para o jogo da volta, né, olhando para um cenário de um Racing que vai precisar buscar o resultado, você espera um jogo deles parecido com o de hoje, o próprio Flamengo mais parecido com o de hoje, ou alguns ajustes na sua visão precisam ser feitos? Eu imagino um Racing parecido, claro que sempre vão existir ajustes, porque da mesma forma que você está me perguntando o que eu vou fazer na quarta-feira que vem, eu ainda vou assistir o jogo, vou rever várias vezes para ver que detalhes podemos pegar e que pistas que o jogo deixou para poder montar o plano para a volta. E da mesma forma eles, né? Mas nós temos que esperar um Racing a melhor versão do time deles. Um Racing impressionante, tentando buscar o resultado a todo momento e tentar anular essa força que tem o ataque deles, que é um ataque muito perigoso. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Hoje a gente viu um Racing apostando muito na bola longa, né? O Estudiantes tentou isso, trouxe muita dificuldade para o Flamengo, mas hoje contra o Racing o Flamengo foi muito bem nessa bola. Teve, na minha visão, algumas dificuldades na bola aérea defensiva. Não sei se você enxergou isso também durante a partida, queria que você falasse sobre isso. E queria que você falasse como é que está o Léo Ortiz, se dá para contar com ele para o jogo da volta. A bola parada defensiva, você fala? Isso, bola parada defensiva. Okay. Bom, se vocês assistiram mais jogos do Racing, essas bolas longas não foram especificamente por causa do Flamengo. A forma que eles têm de jogar, eles se sentem confortáveis de colocar muitos jogadores na última linha e explorar essa bola longa, porque eles têm um atacante que é muito determinante nesse tipo de jogo, e eles exploram muito essa jogada. Então, claro, sempre cria dificuldades, o Palmeiras também fez, o Estudiantes também fez, e isso cria dificuldade para todos os adversários. Mas ao mesmo tempo que você faz isso, você espaça teu próprio time e também nos dá vantagem a nós, né, nessa segunda bola. Sobre o Léo Ortiz, esperar... conseguiu... Porque, sinceramente, quando eu vi o Léo Ortiz sair no outro dia do gramado, fui pessimista. Esperava que não poderia contar já com o Léo para a temporada. Ter o Léo recuperado e com dor ainda, mas estar no banco, para mim é o maior presente que a gente podia ter tido para essa reta final de temporada. Um jogador muito especial. Felipe, aqui, boa noite. Normalmente, quando a gente vê os times virem jogar aqui no Maracanã, principalmente quando é decisão de 2 jogos, sendo o primeiro aqui, eles vêm com uma postura para empatar o jogo e tentar decidir em casa, que é mais fácil. Eu esperava, particularmente, uma postura assim do Racing hoje. Jogar mais atrás, picotar o jogo, fazer uma cera.
Queria saber a sua opinião, se o Racing ter proposto o jogo no primeiro tempo, ter vindo para cima, isso te surpreendeu de alguma forma ou você já esperava realmente essa postura por parte do técnico deles? Obrigado. Bom, eu esperava porque, assim, eu assisti muito, eu e a minha equipe, nós assistimos muitos jogos do Racing e a forma que eles têm de jogar. É muito difícil um treinador mudar muito a forma e o modelo de jogo que ele tem, né? Um time que joga assim, em todos os lugares que eles vão. Às vezes pressionam mais forte, às vezes não tão forte, fazem alguns ajustes para o plano de jogo especificamente, mas eu esperava esse Racing que eu vi hoje, um Racing super vertical, tentando explorar o tempo todo as costas da nossa defesa e principalmente agressivo na marcação. Agressivo, eles são muito agressivos. Os times argentinos são fortes nesses duelos e aconteceu praticamente tudo o que esperávamos, né? E eu acredito que eles também da gente. Então, foi um jogo aberto, mas acredito que as melhores chances tenham sido nossas e uma pena não ter saído com um resultado ainda melhor, mas é um resultado justo. Bem, atendendo a pedidos do YouTube, daqui a pouco a gente pode falar um pouco. Perdão, galera, tava desligado aqui o microfone, nem percebi. Eu tava falando o seguinte, cortaram a entrevista, eu não sei se foi no meio, se foi quase no final, porque a imagem das entrevistas coletivas, quando é de Libertadores, é da Conmebol. E a Conmebol, ela dá direitos autorais. Por isso que a Flamengo TV não mostra ao vivo. Até a Flamengo TV tem restrições, cara. Eles não podem mostrar ao vivo, né? Eles lançam a entrevista depois, em vídeo, tá? Só que, como eles lançam muito tarde, e agora que já é 1h da manhã, eu aproveito para gravar ao vivo direto da ESPN. Só que hoje eles cortaram aqui sem... agora eu não sei se já estava terminando ou não, né? Até me perdi aqui. Até deixei o microfone desligado para não interromper, né? Para não sair áudio externo aqui no nosso vídeo. É isso, cara. O Flamengo venceu por 1-0, uma diferença mínima de placar, mas, cara... Ufa, ainda bem que vencemos, porque já pensou se fica aí em 0-0? Já pensou? Seria pior, né? É melhor vencer por 1-0 do que ficar no empate ou perder o jogo. Então, vamos agradecer, né, cara? Em tudo dai graças, é isso aí. Não podemos ser também... eu sei que nós somos bem exigentes, né? Mas vamos... saber agradecer também um pouco, né? É bom, faz bem pro espírito. Mas que eu passei muita raiva, eu passei. Que nervoso que eu fiquei, galera. Aquele ditado, né? Se não for sofrido, não é Flamengo, cara. Essa Libertadores tá muito sofrida, você tá maluco. Meu Deus do céu. Então Deus nos acuda, né? Nome de novela até. Valeu, nação. Tamo junto. Saudações rubro-negras e até mais. Fui.